Só vou exemplificar com juizados especiais, o advento das penas alternativas. Tudo isso foi uma maneira de não prender a pessoa, né? E na nossa visão técnica, isso aí representa, eu diria, a humanização do direito, né? Do direito penal, e representa também uma questão de ordem prática, porque a pena, para determinados efeitos, não teria sentido, né? Então é melhor que ele cumpra a pena de outra maneira. O que para o leigo é inadmissível, né? Pena para o leigo é castigo. Então se o cara vai comprar uma cesta básica ou vai fazer um serviço comunitário, isso para o leigo não vale nada, não é? Não vale, tem que botar o camarada na cadeia, né? Essa contradição é muito grande. Mas então a gente fica pensando, eu me lembro na época quando se cogitou dessa e de outras medidas tendentes a reduzir a aplicação da pena, o interesse do Estado, veja só, o interesse do Estado era dar mais condições para que as cadeias pudessem respirar. Exatamente. Você lembra disso, dessa discussão? Ah, não, a gente tem que fazer isso mesmo para botar os caras na... Quer dizer, não foi uma preocupação científica, né? Foi uma implicação prática, de ordem prática, né? Que graças a Deus veio de encontro aos nossos objetivos, nossos técnicos, eu quero dizer, né? Mas para o Estado, está pouco se lixando, bota todo mundo na rua e tal, porque nós não temos cadeia para prender todo mundo. Não era isso? Era. Isso é o que se dizia publicamente, né? Verdade. Nunca ninguém disse nada sobre isso, né? Todo mundo achou ótimo e tal, fica por isso mesmo, né? Você lembra dessas coisas todas? Lembro. De certa forma, facilitou muito o acesso ao judiciário, né? Porque pessoas que não iam antes passaram a ir, até para fazer, né, uma notícia-crime por uma ameaça, uma lesão corporal leve, enfim. Mas, por outro lado, o intuito maior do Estado foi exatamente esse. Né? Até porque estavam prescrevendo muitos casos aí de crimes mais graves. O que o Estado, né, imaginou? Bom, eu vou criar uma lei, até com base no direito penal americano, que tem como intuito a prestação de serviço à comunidade, uma limitação de final de semana, quer dizer, penas restritivas e penas de multa. Vamos deixar de fora as penas privativas de liberdade e, com isso, vamos ter mais tempo, né, e mais pessoal habilitado para ficar com os crimes mais graves. No início era esse o intuito, quer dizer, com o passar do tempo, realmente os juizados têm dado aí à sociedade uma certa resposta. Mas ainda assim, nós vemos no dia a dia que tem alguns casos que não conseguem atingir o alcance para que a lei foi objeto de propositura. Agora me diga uma coisa, outra questão. Tudo isso são coisas que passam pela cabeça dos menos informados, como se fossem coisas terríveis, né? Por ocasião da edição da lei dos crimes hediondos, isso foi muito discutido. Foi da progressão do regime, né? Sim. Foi da progressão do regime. Então, você é preso há não sei quantos anos, mas só cumpre um pouquinho e tal. Como você vê isso? Quer dizer, tecnicamente, nós tínhamos até uma explicação, porque a lei de tortura, que é um crime assemelhado ao hediondo, já permitia a progressão de regime. Até que, com o passar do tempo, com muita jurisprudência da STJ e da STF que concedia a progressão, a lei foi alterada. Então, eu acho que nós temos que ver como estudiosa do direito no mesmo sentido, quer dizer, não é só o regime integralmente fechado que faria com que não fosse aí a criminalidade, né, aumentada. Muito pelo contrário, essa reincidência, a questão até que eles colocaram na lei de ter que cumprir 2/5 da pena, se for primário, ou 3/5 da pena, para conseguir uma progressão, quer dizer, não é nos moldes daquela progressão que nós temos na lei de execuções penais, né? O prazo é maior, os requisitos são maiores. Muito bem, professor, me diga uma coisa, mas já se fala, e não sem sentido, é claro, aí eu me penitencio disso, de que o processo, especialmente o processo penal, precisa passar por uma adaptação a esses novos tempos que nós estamos vivendo, né? Como é que você tem visto isso, o desenvolvimento disso aí, Beatriz? Eu achei interessante que agora, finalmente, né, nós tivemos a reforma do Código de Processo Penal, com essas leis que surgiram no final de 2008, e aí algumas das alterações principais foram o advento da videoconferência. Isso aí é muito importante, né? É muito importante, muito importante. Você sabe, as pessoas começaram a dizer que isso aí era contra a defesa do réu. Não tem nada contra a defesa do réu, mas é uma necessidade absoluta, imperiosa. Você pode resguardar os direitos de defesa e fazer por videoconferência. Videoconferência. Perguntas agora podem ser formuladas diretamente à testemunha, foi um avanço também, né? Foi um avanço. Achei importante também aquela questão da identidade física do juiz.
que agora no processo penal passou a existir, quer dizer, certo. O juiz que fez a instrução criminal, ele vai prolatar a sentença. Certo. E Isso é natural, né? Não. Isso é uma coisa que... Agora vem cá, desculpe, e o júri? O júri é uma instituição tão questionada ao longo do tempo, né? Eu disse a você que eu fui promotor no júri, estou falando de muito tempo atrás. Não vou dizer quanto, senão você vai pensar que eu sou muito velho. mas sempre questionada, né? Não sei porquê, sempre questionada, por isso, por aquilo e tal. Você achou que as modificações foram vantajosas para o desenvolvimento da instituição, para o funcionamento da instituição? De forma geral, achei. O rito ficou mais concentrado, acabou a história do libelo, contrariedade ao libelo. Então, quer dizer, aquela primeira fase do júri, agora os atos são concentrados numa audiência só. E a lei ainda prevê que, talvez, né, nem sempre consiga, mas a lei prevê que em 90 dias o rito deveria terminar, o procedimento inteiro. Se terminar em um pouquinho perto de 90 dias já está bom. Você né? sabe que eu acho a pressa inimiga da perfeição. Muito bem, estamos chegando ao final. Eu quero agradecer muito a professora Beatriz Abraão, que esteve aqui conosco, com os senhores, conversando sobre essas coisas tão interessantes da ciência penal e do processo, né? E agradecer e dizer que nós estamos sempre à sua disposição. Eu que gostaria de agradecer pela oportunidade de estar ao lado de um brilhante professor de penal. Muito bem, fale conosco, hein? www.justiçasemfronteiras.com.br, justiça sem cedilha, hein? A propósito disso, a senhora Mariana Brits me faz uma pergunta. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a pergunta, mas a pergunta está um pouco, assim, difícil de responder pela sua formulação. Ela diz assim: se um policial tiver suspenso, mas de se trabalhar multando alguém, entre aspas, irregular, esse ato será inválido? A pergunta é de difícil compreensão, sabe, Mariana? Mas, de qualquer maneira, a parte central disso aqui eu vou te responder. É o seguinte: se o funcionário público, seja policial, não é quem for, está suspenso das suas funções, isso significa que ele não pode, né? Pois ele está suspenso das suas funções, ele não pode exercer validamente as suas funções. Tá bem? A inteligência é feita por um terço de instinto, um terço de memória e o último terço de vontade. Carlos Dossi. Muito obrigado e até uma próxima vez.